Olá, boa noite. 11 pessoas perderam a vida e outras 13 contraíram ferimentos graves e ligeiros na sequência de um acidente de viação ocorrido na Estrada Nacional número 1, no distrito de Murupula, província de Nampula. Tudo aconteceu quando um autocarro de transporte de passageiros embateu contra um caminhão. O sinistro ocorreu no posto administrativo de Gazuzo, no distrito de Murupula, a sensivelmente 30 quilômetros da capital provincial, quando o motorista de um transporte semicoletivo de passageiro tentava fazer uma ultrapassagem que, no entanto, acabou em tragédia. 10 pessoas perderam a vida no local e uma veio a encontrar a morte no Hospital Central de Nampula, para onde foram encaminhadas as vítimas. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, registrou um caso de acidente do tipo choque entre viaturas, ocorrido no distrito de Murupula, no posto administrativo de Gazuzo, onde uma viatura de transporte semicoletivo de passageiros, que vinha no sentido Murupula, cidade de Nampula, acabou estourando o pneumático direito traseiro, onde o motorista perdeu o controle da viatura e acabou embatendo-se frontalmente com uma viatura de transporte de mercadorias. Trata-se de uma caminhonete Toyota Hino. Resultaram na morte de 10 indivíduos no local e um veio a perder a vida no Hospital Central. Aquele carro já com tendência de fazer uma ultrapassagem do cavalo, já estava indo em frente do cavalo, então o nosso motorista quis escapar-se do carro que ultrapassava o cavalo. Sim, é quando foi ao lado também onde vinha o cavalo e daí foi se encostar ao cavalo. A velocidade era mesmo um pouco maior. Eu vinha com a minha mãe e minha mãe acabou perdendo vida. Frederico Sebastião, diretor do Banco de Socorros do Hospital Central de Nampula, fala do estado das vítimas. O Banco de Socorro recebeu 22 pacientes, dos quais 4 foram internados no serviço de reanimação por terem contraído politraumatismo e traumatismo crânioencefálico. 3 pacientes foram para ortopedia, foram observados. Um ficou internado, os outros 2 foram a casa. Na cirurgia foram internados 3 pacientes por diferentes traumatismos e os restantes foram a casa, excetuando um óbito que tivemos dos 22 aqui no SO. Dos doentes em tratamentos intensivos, na sala de reanimação está o motorista da viatura Toyota Yaris, onde se estima que seguiam 22 pessoas. Disputa por passageiros quase terminou em tragédia na cidade de Inhambane, local em que 2 carros de transporte semicoletivo de passageiros envolveram-se em um acidente de que resultou num ferido grave e danos materiais avultados. Eram perto das 13 horas quando esta viatura de transporte de passageiros vulgo Chapacém capotou e esta outra despistou depois de um racha entre elas em plena via pública. A corrida era motivada pela disputa de passageiros, dado que os 2 veículos faziam o trajeto em Apoça até o centro da cidade de Inhambane. Aliás, o único passageiro que estava nesta viatura acabou debaixo da mesma e ficou gravemente ferido depois que o carro capotou pelo menos 2 vezes. O condutor da viatura capotada diz que o acidente é resultado da irresponsabilidade do condutor desta outra que o seguia. Quase a chegar naquela esquina, então o gajo faz ultrapassagem para mim. Então entrou, eu lhe deixei numa de cá, eu já lhe vi bicha. Entrou, logo travou. Eu lhe vejo daqui para aqui. Começou a travar, ela deixa o carro. Eu já comecei a continuar ainda na minha faixa. De novamente volta, é quando já me raspou e assustou, saiu para lá no mato. Eu também assustei também para o meu lado esquerdo, vim cair aqui. Por outro lado, o acusado de ser o culpado pelo sinistro nega que seja responsável pelo mesmo e joga as culpas para o outro automobilista. O meu cobrador sai, vai querer levar os passageiros que estavam no carro dele. Então ele sai, tipo, estamos a cortar, que estou a demorar, enquanto é a minha vez de carregar. Então ele sai com aquele passageiro, eu também saio com ele. Então sai, começa a correr. Eu corro com ele, então começo a fazer a ultrapassagem lá atrás da chapa. Então vinha um carro, eu faço a ultrapassagem, ele viu que eu estou a fazer a ultrapassagem, mas não quis ceder o espaço.
como foi dito, quando é feita ultrapassagem tem que reduzir a velocidade, mas ele não conseguiu, então vinha um carro. Então eu entrei também por ver que o carro estava a vir da faixa onde estava a fazer a ultrapassagem. Então ele aumentando a velocidade, então veio me bater, então eu despistei, fui para lá embaixo. O sinistro acabou condicionando o trânsito na entrada da cidade de Inhambane e a polícia, que prontamente esteve no local, fazia perícia, ao mesmo tempo que tentava descongestionar a circulação de viaturas. O presidente da República, Filipe Nyusi, indicou hoje Isaltina Lucas como vice-ministra da Economia e Finanças. Isaltina Lucas era até a sua nomeação presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Estatísticas. Trata-se de uma mulher com carreira nas finanças, onde nos últimos anos ocupou os cargos de Diretora Nacional do Tesouro e Secretária Permanente. Isaltina Lucas vai trabalhar ao lado de Adriano Malian, Ministro da Economia e Finanças. O Partido Frelimo apelou esta quinta-feira às autoridades da Justiça para agirem contra os autores dos ataques armados. Este apelo foi feito numa conferência de imprensa em que a Frelimo reiterou apelos ao diálogo sem precondicionalismos. É a primeira conferência de imprensa de António Niquis como porta-voz da Frelimo desde que assumiu a função em fevereiro passado. Páscoa, a solidariedade interna para com as vítimas das calamidades naturais, a tensão política e o diálogo foram os assuntos abordados. Vamos por partes. Tensão política. Uma pequena minoria, tem estado a enveredar por um caminho de desestabilização, que tem estado a perigar tanto a estabilidade e a segurança pública em algumas zonas do nosso país. Responsabilização. A República de Moçambique é um Estado de direito e democrático. Queremos também, neste sentido, apelar a todas as instituições de direito que têm a responsabilidade de garantir a ordem e tranquilidade pública, incluindo a responsabilização criminal, porque ninguém está acima da lei, que de fato cumpram o seu papel para que os moçambicanos continuem a desenvolver, cada um fazendo a sua parte, contribuindo para que Moçambique continue sempre uma referência ao nível nacional e internacional. Diálogo político. A paz só será de fato mantida por via de um diálogo. E esse diálogo, que já foi reiteradamente e é o apanágio do nosso presidente, portanto, queremos apelar a todas as forças vivas que, de facto, através deste pressuposto fundamental, que é o diálogo, possam sentar todos os mecanismos, sobretudo para que, no caso específico, as ações de desestabilização, as ações que visam perigar a paz de forma localizada, que estão também a ser perpetradas pelo senhor Afonso e alguns dos seus correligionários, portanto, possam esses indivíduos ser chamados à razão. Solidariedade. A Frelimo é solidária às famílias que, por este infortúnio natural, sofreram efetivamente tanto e perderam os seus entes queridos. Mas notamos com muita satisfação que, de facto, há um movimento enorme de moçambicanidade. Há um movimento enorme de solidariedade interna. Semana Santa. A Páscoa é, para os cristãos, um momento de grande importância pela divinidade que o ato em si encerra, e nós gostaríamos de associarmos-nos a esta efeméride, desejando a todos os moçambicanos que tenham uma feliz Sexta-feira Santa. O Conselho de Moçambique da diálogo político deve ser mediado por inconvenientes internos. Aquela agremiação religiosa entende que é preciso haver coragem e humildade entre os atores políticos para que se alcance a paz.
A justificação do posicionamento do Conselho Cristão de Moçambique é de que ainda é possível encontrar pessoas confiáveis no país para mediar o diálogo político entre o governo e a Renamo. A agremiação, constituída por 23 igrejas, diz que a falta de confiança em algumas pessoas não pode se estender a toda a nação. Que seja uma mediação interna. Está claro para nós que, por algumas razões, de um lado, as personalidades, portanto, indicadas para essa mediação não gozam neste momento de confiança. Nós acreditamos na capacidade moçambicana de resolver os nossos problemas. Quando uma pessoa falha, não é toda a nação que falhou. Ou quando nós não confiamos uma ou duas pessoas, nós estamos a desconfiar toda a nação. Na conferência de imprensa dada nesta quinta-feira, o dirigente do Conselho Cristão apelou à coragem e humildade aos intervenientes políticos. Sentimos que temos dirigentes capazes de minimizar ou resolver definitivamente os problemas que atualmente enfermam a nossa prestigiosa nação. O nosso apelo é a coragem, humildade, sentido de liderança e análise profunda dos delicados assuntos de momento em Moçambique. O Conselho Cristão de Moçambique desejou na ocasião uma feliz Páscoa ao Presidente da República, Filipe Nyusi, e ao líder da Renamo, Afonso Dhlakama, e explicou que na luta pela paz não se deve procurar por um vencedor, mas sim deve-se olhar para o bem-estar do povo. O Presidente da República participa neste momento num culto na Sé Catedral da Igreja Católica na cidade de Maputo. É para lá onde vamos, enquanto o jornalista Jesus Sirinza. Exato, olha, Manhissa, por volta das 18 horas, Filipe Nyusi, Presidente da República, na companhia da sua esposa, fez-se aqui a Catedral de Maputo e de frente da Catedral o aguardava o arcebispo, portanto, da Igreja aqui Católica de Maputo, na companhia de uma equipe de acólitos. Filipe Nyusi teve uma saudação rápida, Dom Chimoio, e em seguida fez-se ao interior da igreja, tendo ocupado o lugar reservado precisamente de frente do altar. A esta altura decorre missa em noite de quinta-feira. Trata-se da chamada missa da ceia, esta época pascal, tanto uma vez que se celebra a esta altura a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Seguramente que a mensagem de Filipe Nyusi aos crentes aqui da igreja não vai fugir da paz, da solidariedade e ainda do amor entre os homens, e aguardamos a qualquer momento, tanto retomar ao estúdio não só com a homilia, mas também com o discurso de Filipe Nyusi para os crentes aqui. Um outro crente que fez-se a este local e que normalmente a esta época faz-se ao local é o antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano, que também fez-se por volta de 15 minutos depois da chegada de Filipe Nyusi. Percebe-se a chegada estratégica e na companhia da sua esposa. Do Vaticano, centro, portanto, da coordenação da Igreja Católica, vem mensagens como amar o próximo, mesmo que nos tenha ofendido, porque trata-se, afinal de contas, de um ano de misericórdia. Retomamos o sinal, aí a central. A Parceria Global da Educação, uma organização internacional, vai desembolsar 2 bilhões de meticais a Moçambique, a verba destinada para a formação dos professores. O valor foi anunciado esta quinta-feira durante o encontro em Maputo entre o Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário, o Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, e a Secretária Executiva da Parceria Global de Educação, Alice Albright. Os mais de 2 bilhões de meticais vão servir para reforçar a formação dos professores. Vamos trabalhar muito em cima da área da formação de professores, porque ao longo dos anos nós temos alterado com alguma periodicidade o modelo de formação de professores. Temos um modelo de formação de professores que é sempre um período de escolaridade e depois mais um ano ou 2 ou 3, mas teremos que estabilizar com o tempo. Tanto para termos apenas uma formação de professores nos nossos 28 institutos. Entretanto, a melhoria da formação de professores não é o único imperativo para o setor de educação. Temos um novo desafio, e o novo desafio para melhorarmos a qualidade seria o de ter as crianças
a fazer o ensino pré-primário. Nós começamos no ano passado uma experiência piloto. Temos neste momento o pré-primário a acontecer em 5 províncias, nomeadamente Tete, Nampula, Gaza, província de Maputo e Cabo Delgado. Portanto, contemplamos 10 distritos em cada uma destas províncias e temos neste momento cerca de 22 mil crianças. A visita da secretária executiva da Parceria Global de Educação tinha em vista avaliar o progresso do setor em Moçambique. Alice Albright entende que, além de melhorar a formação de professores, o governo deve adotar estratégias de retenção dos alunos nas escolas. Devemos nos focar na formação e na redução do absentismo dos professores e na retenção dos alunos, não só no ensino primário, mas também no secundário. A cooperação entre o governo moçambicano e a Parceria Global de Educação iniciou em 2008 e a instituição já desembolsou mais de 11 bilhões de meticais. Maputo poderá receber a partir do segundo semestre deste ano cerca de 126 carruagens de comboio para melhorar o transporte público de passageiros. Cada carruagem vai custar mais de 230 mil dólares americanos e a sua aquisição será feita numa parceria entre o município de Maputo e o setor privado. Aliar o comboio ao sistema de transporte de passageiros em Maputo é o objetivo do projeto que inicia ainda no segundo semestre deste ano. Cada uma das 126 carruagens vai custar 230 mil dólares e terá capacidade para transportar 320 passageiros. A iniciativa é do município de Maputo em parceria com o setor privado e a empresa Caminhos de Ferro de Moçambique e numa primeira fase vai fazer as ligações Maputo-Matolagar e Maputo-Marraquene. Geralmente as pessoas, quando se fala de sistema ferroviário, estão a olhar um sistema desconfortável, um sistema que transporta pessoas, se calhar, de baixa classe, mas nós estamos a olhar num sistema inclusivo que transporte qualquer tipo de passageiro, portanto, os passageiros, tanto classe média, classe alta, qualquer passageiro poderá apanhar. Estamos a tentar privilegiar o envolvimento do setor privado, sobretudo no investimento, para ver se conseguimos diminuir o custo direto do ponto de vista de Estado. Há manifestações de interesse do setor privado para investir no sistema de transporte ferroviário. Estamos a trabalhar nessas soluções em conjunto. O projeto foi anunciado nesta mesa redonda, organizada em Maputo para debater os desafios e soluções em curso para melhorar o transporte público urbano. O grande constrangimento que está por trás de todas estas dificuldades é nós não conseguirmos implementar uma solução que é uma solução que agradaria a toda a gente. Aumentar alguma capacidade de escoamento das estradas, criar outro tipo de transporte que não o que existe atualmente, provocar situações de segregação para uns casos e para outros não, nas vias públicas, priorizar o transporte coletivo. Trajetos que o município podia muito bem fazer a pé, mas parece que às vezes fica mais fácil fazer de carro e o carro traz os seus constrangimentos de congestionamento, etc. Então é um setor a ser mexido. As 126 carruagens vão transportar cerca de 7 mil passageiros por dia e fazem parte do plano de transporte público em Maputo, que inclui as faixas exclusivas e o projeto BRT. Mais de 80% dos credores da Ematum aceitam trocar a dívida da empresa por dívida soberana do Estado moçambicano. A notícia avançada pela agência Reuters, que indica ainda que os credores também aceitaram alargar o prazo de pagamento em 3 anos. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Tuberculose. Moçambique está na lista dos 30 países mais afetados pela doença no mundo, com registro de uma média anual de 7 mil mortes. Acompanhe a seguir a história de pessoas que venceram a tuberculose. Eu tive a tuberculose aos 24 anos. Jovem, saudável e sem vícios. Aos 24 anos, Carla foi surpreendida com o diagnóstico da tuberculose. Sinceramente, não posso te dizer em que momento, onde eu apanhei, né? Fica difícil eu informar-lhe que foi aqui neste momento, no sítio X, através disto, não sei quantos, né? Já está livre da doença, mas ainda tem receio de falar abertamente do assunto. O desafio não foi a medicação, mas foi o fato de ter que lutar
ou precaver-se de alguma discriminação. Foram 6 meses de tratamento cumpridos rigidamente. Tempo suficiente para ela aprender a ser mais vigilante. E por não saber exatamente onde é que eu fui contaminada, para mim tudo é válido para a minha segurança, né? Qualquer segurança é válida. Então, a partir do chapa, os utensílios que eu uso, tenho prestado mais atenção antes de utilizar ou partilhar com mais pessoas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o país registra mais de 150 mil novas infecções por tuberculose todos os anos. Destes, cerca de 5 mil abandonam o tratamento, mas o número de mortes supera o das desistências. Anualmente, o país perde 7 mil pessoas vítimas de tuberculose. Está na lista de 30 países classificados pela Organização Mundial da Saúde como tendo alta carga de tuberculose resistente a medicamentos e alta carga de co-infecção tuberculose HIV. O surgimento de bactérias causadoras da tuberculose resistente a medicamentos é uma preocupação adicional para o Programa Nacional da Tuberculose, para o Ministério da Saúde, para o Governo. O tratamento padronizado de 6 meses não funciona para a tuberculose resistente, pois este tipo exige pelo menos 2 anos. E um outro desafio da tuberculose resistente é que, enquanto que na tuberculose sensível o paciente faz 4 comprimidos, portanto que vêm em doses fixas combinadas, no tratamento da tuberculose resistente ele faz 6 medicamentos diferentes durante os primeiros 6 meses e 5 diferentes durante os 18 meses seguintes. Um desafio que se tornou realidade na vida desta família. Mãe e 2 filhas sofreram de tuberculose resistente. A doença se escondeu muito. Então foi se desenvolvendo e... Magnólia foi a primeira a ser infectada e também aquela que mais sofreu com a doença. Na verdade, o seu tratamento foi além de 2 anos. Ela medicou contra a tuberculose por 5 anos. Fiz o meu tratamento, que é o de 6 meses, aquele tratamento normal que todos fazem. Só que meses depois eu tive a recaída, depois de ter terminado. Deram outra requisição, fui fazer de novo os exames e acusou de novo tuberculose. E foi com o último tratamento que a jovem finalmente ficou livre da doença. Mas admite ter perdido conta de quantos comprimidos ingeriu durante 5 anos. Tens noção de mais ou menos quantos comprimidos é que tomaste? Não, eu nem quero saber. Os nossos cálculos indicam que Magnólia pode ter tomado perto de 10 mil comprimidos. O Ministério da Saúde está a estudar a possibilidade de reduzir o tempo de tratamento da tuberculose resistente. Pensamos que se provarmos que é possível fazer o tratamento mais curto, sem incluir injetáveis, se provarmos que fazendo um tratamento nesta linha os pacientes ficam curados, penso que poderemos incrementar a aderência ao tratamento. Magnólia celebrou o fim da batalha, mas o que não sabia era que o bacilo de Kaposi já havia infectado a mãe e a irmã mais nova. As duas foram submetidas ao tratamento da tuberculose resistente. Por vezes era a minha mãe, me levava nas costas, me nenecava. E naquele momento de muita fraqueza, ela é que me dava de comer, me dava banho, ela é que cuidava de mim. Então eu acho sim que isso influenciou. A luta contra a tuberculose, que começou há 6 anos, só chegou ao fim há 2 semanas, quando Esther, mãe de Magnólia, finalmente terminou a medicação. E agora podem ser consideradas verdadeiras heroínas da luta contra a tuberculose. Assim seguimos a um breve intervalo, voltamos já a seguir. Até já. Menores que fazem do mundo virtual o seu mundo real. Qual é a tua frequência nas redes sociais? Entre todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. É muito difícil eu não entrar. Quantas fotos tu postas durante 5 dias? 5 fotos.
limites do uso das redes sociais virtuais. Não podemos falar de segurança envolvendo menores na internet sem falar da intervenção dos pais. Quando o mundo virtual interfere na realidade. Meu marido até diz que eu já estou viciada no WhatsApp e no Facebook, porque praticamente estou todo momento a mexer no telefone. Dá para pensar na última vez que subiu em uma árvore, que saiu para pescar, ou até mesmo mais simples, que tocou em uma bola. Certamente que faz muito tempo. Mas agora, qual foi a última vez que acedeu a uma rede social virtual? Dar uma espreitada no celular é tão automático quanto respirar. Em bate-papo com amigos, na rua, onde quer que seja. O celular é o fiel companheiro. Eu não consigo ficar mais de 30 minutos sem que esteja a mexer no telefone. Deixo o telefone a carregar, minutos depois vou levar, estou aí a teclar. E quais são as outras redes que tu usas? Instagram, WhatsApp principalmente. Quanto tempo é que passas lá? Todo dia. Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram. Tu consegues gerir todas as redes? Assim? Uso Facebook só às vezes para ver as notificações, como a maior parte da família usa, então identificam nas fotos só para ir comentar. Naira começou a usar redes sociais quando tinha apenas 12 anos de idade. Hoje, com 14, passa o dia presa ao celular e assim passa as suas férias. É nesta distração e isolada da realidade que ela vive. Na maioria das vezes, quando eu entro no WhatsApp, sei lá, e vou ficar no quarto, é quando realmente estou sozinha. A menina tem suas preferências quando o assunto é conteúdo na internet. O que é que te atrai, por exemplo, no Instagram? Tem certos artigos que me parecem interessantes, por exemplo, de países de fora, como por exemplo o Brasil. Costumam mostrar vídeos de como recriar roupa e sei lá, e aquilo me interessa. Mas o mundo da internet leva as pessoas até onde não querem estar. Tentamos imaginar como seria a vida dela sem um celular com acesso à internet. Não sei, eu acho que seria como se fosse o fim do mundo. As redes sociais podem ser utilizadas no meio de trabalho para interação ou troca de informações. Elas só são úteis quando usadas de forma correta. Um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Washington revela que as redes sociais são responsáveis por 25% da improdutividade no meio do trabalho. Para cada hora gasta nas redes sociais, cerca de 16 minutos de trabalho são perdidos. No final de um dia, isso totaliza cerca de 6 horas e meia a menos. Ao longo do mês, são 8 dias a menos de trabalho. O que pode ser pior no caso das crianças. O uso da internet pode afetar no tempo que elas se dedicam aos estudos ou a ver TV. A cada minuto de estudo, elas desperdiçam 30 segundos para uma rede social. Em um minuto, apenas 28 segundos são dedicados a olhar para a TV. No final, tudo resume-se em saber usar as redes sociais, advertir as crianças dos perigos que elas oferecem. Porque no mundo virtual não existe nenhum remote control. A internet é uma explosão irreversível de conteúdos. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Um país sem ídolos, um país sem TVs. Esta foi a Jornal da Noite, edição de quinta-feira. A Autoridade Tributária de Moçambique decidiu estender mais uma vez o prazo para a regularização das matrículas de veículos que ainda ostentam o registro estrangeiro para o fim deste mês. Desde o lançamento da campanha no ano passado, cerca de 90% dos veículos naquelas circunstâncias foram registados. Os prazos já vêm sendo prorrogados por várias ocasiões, mas a autoridade tributária avisa que, desta vez, será definitivo.
Os proprietários de veículos com matrícula estrangeira têm apenas 8 dias para mudarem o registro. Findo esse prazo, estão sujeitos ao risco de perder os carros. A operação vai terminar dia 31 de março e a partir de dia 1 de abril vamos seguir o processo normal de regulação de viaturas. Então, quem estiver no processo irregular, vamos agir segundo a lei, vai seguir o processo de apreensão da viatura, vai até o Ministério Público e vai cair no tribunal. Vamos esperar o acordo do tribunal só para poder levantar. Como puderam nos acompanhar na visita que fizemos às T-Autos, T-Auto 1, na Machava, T-Auto 2 ali nas Maotas, T-Auto 3 na Frigo, notaram que há muitas viaturas abandonadas, porque o processo quando vai ao tribunal tem multas acrescidas e muitas das vezes os donos de viaturas não conseguem levantar as viaturas e somos obrigados a meter o processo de leilão. A AT revela que, do universo das viaturas com matrícula estrangeira no arranque do processo, restam apenas 10%, um nível de adesão que considera satisfatório. Daquilo que esperávamos, acho que a 90% chegamos. Só entre dezembro e janeiro, a AT encaixou 338 milhões de meticais no processo de regularização das matrículas de viaturas. A plataforma moçambicana de água tem 20 milhões de euros para investir em projetos de expansão de água. Numa primeira fase, serão abrangidos locais como Congolota e Marraquém, na província de Maputo. No âmbito da passagem do Dia Mundial da Água, que se celebra 22 de março, a plataforma moçambicana de água reuniu-se com seus membros para refletir sobre o uso de novas tecnologias para expandir a rede de abastecimento de água. Obtivemos um financiamento do governo da Holanda, cerca de 20 milhões de euros, cujo contrato foi assinado em dezembro do ano passado, para ajudar nesta expansão para a zona do Guava, de Congolote, de Zimpeto, onde vão ser construídos centros distribuidores elevados e toda a rede de distribuição. A iniciativa vai introduzir técnicas de abastecimento de água que garantam mais pressão e evitem desperdício. Nós temos perdas no sistema do Maputo na ordem de 40%. É quase metade da água que é produzida e bombada, quase metade perde-se pelo caminho. E é preciso que os novos sistemas, adotando novas tecnologias, possamos evitar estas perdas, mas também controlar para saber onde as perdas estão, né? A nível dos sistemas existentes, também estão a usar novas tecnologias, com novos sistemas de válvulas, novos sistemas de monitoria, para perceber onde é que estão estes problemas da rede e permitir uma melhor gestão do recurso, que nem sempre é suficiente para todos os clientes. Moçambique está entre os países com pior cenário no acesso à água e ao saneamento, sendo que apenas 49% da população usa fontes melhoradas de abastecimento de água, 21% usa infraestruturas melhoradas de saneamento e mais de 40% da população pratica o fecalismo a céu aberto. O Ministério da Cultura e Turismo lançou esta quarta-feira o projeto Mafalala, destino turístico de excelência. Mafalala é um bairro histórico e dos mais emblemáticos da cidade de Maputo. Mafalala, casas e pessoas humildes. Mesmo ganhando construções modernas, as do tipo madeira e zinco prevalecem. Além da sua arquitetura, o bairro é conhecido por ser o berço de figuras importantes no panorama político, cultural, social e desportivo. Por isso, em 7 anos, mais de 10 mil turistas visitaram o bairro. É por essas razões que o governo moçambicano lançou na quarta-feira o projeto Mafalala Destino Turístico de Excelência, tornando-o assim património cultural da cidade de Maputo. A essência desse projeto é mesmo valorizar os esforços que estão a ser desenvolvidos aqui pela comunidade de Mafalala e da cidade de Maputo em geral e do país inteiro. O esforço que tem sido desenvolvido pelos nossos parceiros. Este grande nosso projeto de fazer deste tipo de iniciativas e deste tipo de locais históricos, não só
locais onde devemos recordar as pessoas que por aqui viveram, mas também, através dele, fazermos aquela combinação que é perfeita do turismo e cultura. É através de murais que a Associação Inverca pretende recuperar as histórias do passado para as novas gerações. Através de imagens artísticas e excertos de poemas de José Craveirinha, Noêmia de Souza, as novas gerações aproximam-se do seu passado. Esta casa passa a ser o centro de resistência ao movimento dos ultras. É na Mafalala que se encontra a base da Operação Galo. Galo amanheceu. Em 1974, esta casa pertencente à família Caliano da Silva recebeu diversas personalidades que lutaram pela independência do país. E a principal arma usada foi a então Rádio Clube de Moçambique. É uma base heroica, é uma plataforma histórica. O mérito da Mafalala é, como olhem à volta, é um bairro pobre, é um bairro com muitas limitações, um bairro com todas as faltas, mas foi um bairro que tomou as rédeas da operação. E esta foi a casa onde tudo aconteceu. A culinária também faz toda a diferença. A senhora Rosalina tem um peixe que atrai pessoas de todas as idades e assim garante o sustento da sua família. Como é que se chama este peixe? É tubarão. E vende a quanto? A 7,5 cada pedaço e 10. Por dia quantas pessoas compram este peixe? Por dia vem muito cliente aqui. O bairro é também rico em cultura, onde a dança tufo é executada com toda a elegância por mulheres locais. Inspirou mais um mural, que também agrega um pouco do dia a dia deste local. Este é o segundo dos 3 murais que vão ajudar a contar a história mítica do bairro da Mafalala. Este bairro caracterizado por casas de madeira e zinco e de pessoas lendárias. E esta foi a nossa viagem ao patrimônio cultural da cidade de Maputo. As imagens são de Elton Semban, Elcídio Bila, para STV. O escritor Calando da Silva e o jornalista Fernando Lima dizem que foram influenciados pelo bairro da Mafalala, pois uma parte da infância foi passada naquele local. Os dois são unânimes em admitir o papel do histórico bairro para a construção de Moçambique independente. Praticamente nasci aqui na Mafalala, pertinho. E aqui vivia a família, que era a família da parte da minha mãe, a falecida Noêmia de Souza, que era a nossa tia Nini, a tia Wanda, a tia Judite, que era a sogra do Eusébio. Aqui crescemos, aqui vinhamos, fomos batizados aqui na igreja da Munhoana, que é a mesma lá, que era a missão ligada a Mafalala, não é? Aqui os craveirinhas viviam. Aqui era ao lado, aqui mesmo era o Largo Albazine, que tinha referências muito grandes sobre a formação do bairro africano. Nas nossas casas falavam desses mitos, dessas vozes, João Albazine, e depois os mitos da Noêmia de Souza, quando teve de engolir o papel e fugir para Portugal, e a luta dela e a prisão dela. Portanto, eu fico emocionado de saber que também foi aqui, e noutros bairros urbanos, evidentemente, mas aqui também que se organizou realmente aquilo que foi a planificação da resistência contra o golpe que iam fazer com a ocupação da rádio, aqueles ultra-reacionários na altura que não admitiam a independência de Moçambique. A Mafalala, para mim, representa muitas coisas. Eu estudei aqui nos arredores, quer na escola primária, quer na escola técnica, e portanto quando tínhamos borlas, que era como se chamavam quando os professores não vinham, era aqui na Mafalala que nós passávamos essas horas. E pronto, eu não sou uma pessoa escura, sou bem clarinho, pode imaginar o que é no tempo colonial este tipo de contactos e este tipo de diferenciações, mas fez-me aprender muitas coisas, fez-me lançar muitas interrogações na minha cabeça que me serviram para quando me tornei um jovem adulto muito mais consciente sobre as realidades do Moçambique colonial e do Moçambique que deveria ser necessariamente um país independente. A Seleção Nacional de Futebol de Moçambique perdeu esta tarde com a sua congênere de Gana por 3-1, em partida da terceira jornada do Grupo H da fase de qualificação ao CAN Gabão 2017. Os Mamas entraram a perder, com o primeiro golo a ser marcado logo aos 5 minutos.
por intermédio de Frank Chapong, resultado que terminou a primeira parte. Na segunda parte, os Mambas sofreram 2 golos em 2 minutos, aos 10 minutos por Joy Boy e aos 12 minutos por Jordan Ayew. Abel Xavier, selecionador nacional de futebol, fez algumas mexidas, fazendo entrar Vite e Sonito, este último a apontar o golo de honra aos 24 minutos da segunda parte. O jogo terminou com os Mambas a fazerem pressão e o Ghana a usar a estratégia do cai-cai para matar o jogo. Neste momento há um breve intervalo, mas antes veja a previsão de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, Maputo poderá estar uma máxima de 29 graus e mínima de 22, Xai-Xai 30 de máxima e mínima de 19, Inhambane poderá estar uma máxima de 31 graus e mínima de 19. Para a zona centro do país, Beira 31 de máxima e mínima de 24, Chimoio 27 de máxima e mínima de 18, Quelimane 32 de máxima e mínima de 22, Tete poderá estar uma máxima de 31 graus e mínima de 22. Para a zona norte do país, Nampula 28 de máxima e mínima de 22, Pemba 33 de máxima e mínima de 25 e por último Lixinga poderá estar uma temperatura máxima de 25 graus e mínima de 16. STV também é desporto. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos brincar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Um grande abraço de parabéns à STV pelo seu 2º aniversário. Estão a crescer, é ótimo. Criaram uma excelente alternativa para caminharmos para a frente, naquilo que é o mundo da televisão e da comunicação. Penso que a STV Notícias é um canal de prestígio, porque para além de trazer as informações do dia a dia dos moçambicanos, pretende ou transmite aquilo que é a convivência, o ser do moçambicano. Nós podemos encontrar também lá alguns programas, sobretudo os debates que abordam assuntos candentes, assuntos muito importantes para a nação. Trazem muitos debates muito bons, debates sobre a vida nacional, sobre a vida social. E eu penso que é uma coisa a aproveitar. Parabenizar a STV Notícia, que da sua existência de 2 anos e que continua a dar boas informações, que nos faz chegar as informações, mesmo os sítios mais escassos em informações. Parabéns à STV Notícias pelo aniversário que está a fazer agora 2 anos e a expectativa de todos é que traga as melhores notícias. Você sempre pergunta o que aconteceu, quando, como e porquê. Respondemos sem discriminação dos autores e do local do acontecimento. Nas cidades ou nos bairros, nas localidades ou nos distritos, no país ou no mundo. Sempre tem uma história que você quer ouvir. E nós contamos. Com rigor e isenção.
imparcialidade e transparência. Fazemos isto há 2 anos. Com compromisso e verdade. Sempre aprimorando a qualidade. Porque na STV Notícias nós somos por si. 2 anos. STV Notícias. Informação 24 horas. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Um país sem ídolos é um país sem referências. O Tribunal Penal Internacional para a Jugoslávia condenou hoje o ex-líder sérvio-bósnio Radovan Karadzic pelo genocídio de 1995. No geral, o tribunal considera que Karadzic é culpado pelos crimes contra a humanidade durante o conflito na Bósnia entre 1992 e 1995. Accordingly, the chamber finds that the only Mais de 20 anos após o fim da guerra civil na Bósnia e Herzegovina, Karadzic foi condenado esta quinta-feira pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia a 40 anos de prisão. Aos 70 anos de idade, Karadzic foi indiciado por 11 acusações por genocídio, crimes contra a humanidade e de guerra cometidos entre abril de 1992 e novembro de 1995 durante a guerra na Bósnia, que provocou mais de 100 mil mortos e 2,2 milhões de deslocados. No crime de genocídio, Karadzic é acusado pela morte de mais de 8 mil homens e meninos muçulmanos em Srebrenica em 1995, uma das maiores atrocidades da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Após a morte em 2006, no decurso do seu processo, do antigo presidente sérvio Slobodan Milosevic, é o mais alto responsável a ser julgado pelo tribunal pelos presumíveis crimes cometidos no decurso do conflito interétnico. Karadzic estava detido desde junho de 2008. Perante o tribunal, responde também Ratko Mladic, chefe militar das forças sérvias. Lula da Silva pode tornar-se assessor especial da presidente brasileira Dilma Rousseff, caso o Supremo Tribunal Federal mantenha sua nomeação para ministro da Casa Civil. No encontro com jornalistas estrangeiros, o chefe do gabinete de Dilma Rousseff disse que se o Supremo Tribunal Federal decidir contra a nomeação de Lula da Silva como ministro, o ex-presidente poderá ser nomeado assessor especial da presidência. Para o chefe do gabinete de Dilma, o essencial é que Lula da Silva tenha o grau de institucionalidade para estar em Brasília, não como cidadão, mas como parte de um projeto político e do governo para conversar com parlamentares e senadores. Lula da Silva foi nomeado ministro da Casa Civil, mas a nomeação foi anulada pelo magistrado Gilmar Mendes. O ex-presidente deverá agora ter de esperar por uma decisão final do plenário do Supremo Tribunal Federal, que só voltará a reunir-se a 30 de março. O chefe do gabinete pessoal da presidente voltou a criticar o processo de impeachment contra Dilma Rousseff, dizendo que se trata de um golpe da oposição. Não pode afetar o golpe a Dilma. Morreu esta quinta-feira um dos melhores jogadores do mundo e grande pensador de futebol moderno, Johan Cruyff. O futebol perdeu um dos seus grandes ícones nesta quinta-feira. Johan Cruyff, considerado o líder do chamado carrossel holandês da década de 1970 e um dos maiores ídolos da história do Barcelona, morreu aos 68 anos depois de lutar contra um cancro no pulmão. Durante a sua carreira futebolística, foi 3 vezes eleito o melhor jogador do mundo, em 1971, 1973 e 1974. Jogou pelo Ajax e Barcelona, clubes de que viria a ser treinador depois de largar a carreira de futebolista. Cruyff é considerado um dos maiores futebolistas da história, ao lado de nomes como Pelé, Maradona, Di Stefano, Puskas ou Eusébio, e o seu nome ficou para sempre associado ao futebol total. O estilo de jogo da seleção holandesa, de que hoje o Barcelona é o melhor exemplo. Obrigado pela preferência. A informação continua na STV Notícias, até muito bem perto das 23 horas da noite. Até uma próxima oportunidade.